Eu não lembro onde eu parei. Hoje é 15 de março. Eu não lembro onde eu parei de falar com vocês, né? E eles se apaixonam e tal. E aí ele finalmente confessa o amor dele. Eu falei sobre as mensagens, né? O jeito de falar eu te amo. Falei sim, sobre o jeito de falar te amo sem palavras, que lembra muito Liv e Kitty, que não precisavam dizer palavras completas, né? Lá em Ana Karenina, pra dizer pra eles essas coisas. Eles casam. E ela, nesse momento pré-casamento, ela tava se sentindo... o pré-casamento, o pré-pedido, ela tava entrando numa necessidade de conquistá-lo. Ela é menina nova, não viveu nada, né? Então, assim, ponderem os erros dela. Mas nessa parte, assim, ela não se questiona quais são seus próprios desejos, suas próprias vontades. Ela vira o espelho do outro, né? Ela mimetiza os desejos do outro. O que é normal, gente, o que é comum, né? E nesse caminho a gente vai descobrir quais são os nossos próprios desejos. E às vezes nossos próprios desejos vão ser os mesmos do nosso companheiro ou não. E se não forem, isso pode ser algo reparável ou algo manejável, né? E que se descubra antes, mas ela mimetiza esses desejos dele. Então, ela percebe que ele não gosta de mulheres que se exibam. Estamos falando da Rússia do século XIX, né? Mulheres que se exibam, mulheres que querem conquistar o outro, tentando usar essa beleza. Ele quer uma outra forma. Pela cultura, a questão dos livros, pela música, pela elegância, pela moderação. E ela adota isso, e ela entra numa questão muito religiosa, de tentar viver sem pecado e tal. E isso atrai os dois, né? Isso vai fazendo ele se se encantar cada vez mais por ela. E aí eles casam. Nessa que eles casam, ela vai morar na casa da mãe dele. Eu já continuo aqui, que eu vou ter que parar para comer com meu marido, mas eu já continuo. Lembrar que foi parte do casamento. Porque aqui vai começar as brigas já já. E essa parte das brigas, gente, é tão real, é tão dia a dia, é tão comum, como a gente esquece que um casamento é uma comunhão, uma conjunção. Tipo, agora eu tenho que desligar ali porque ele chegou aqui em casa, eu tenho que dar atenção, parar de viver só por mim, não posso viver só por mim, sobre meus livros e tal, né? Precisa compartilhar, separar, dividir e não pensar só em si, né? E as brigas vai entrar bem essa discussão. Então eu vou desligar agora e focar ali. Lucas vai acordar, mas eu preciso voltar pra falar de felicidade conjugal. Ah, acordou. Eita. Acordou nada. Eu tô sonhando. Mas eu preciso voltar a falar de felicidade conjugal, então vamos lá. Eu ontem parei na parte que eu falei que eles, enfim, se casam, um casamento muito simples. E como ela foi mimetizando os desejos dele pra se sentir merecida por ele, pra ele se atrair por ela. Algo assim. Ele é homem pacato, que não gosta muito da agonia, que gosta de ficar na roça e tal. E ele não gosta dessas mulheres que tentam chamar a atenção, que valorizam o exterior. E ela traçou esse caminho, ela percebeu isso, né? Ela lá dos seus 18 anos percebeu isso e foi traçando esse caminho. Daí eles casam e vivem com esses primeiros 2 meses de paixão na casa da mãe dele, Tatiane. E é uma rotina diferente, mas existe uma falta ali, uma questão de não pertencimento àquele lugar, que era a casa já de uma outra pessoa, com móveis de outra pessoa, com tudo de outra pessoa, que ela vai estranhando a rotina de uma outra pessoa. E eles tentando entender ali aquela rotina. Aí, ela começa a entrar no tédio. Deixa eu abrir aqui. Vivíamos 2 como estranhos nessa casa grande e velha.
em que pairava sobre todas as coisas o espírito severo e antigo, bem como o de Tatiana Semionovna. Não apenas elas, mas os criados, as solteironas, a mobília, os quadros suscitavam o meu respeito, certo medo e consciência de que estávamos um pouco fora do nosso lugar e que precisávamos viver ali com muito cuidado e atenção. Aquela invariável ordem que nos amarrava, aquela infinidade de pessoas ociosas e indiscretas em nossa casa era incômodo e pesava, mas naquele tempo o próprio constrangimento em que vivíamos vivificava ainda mais nosso amor. E ela começa a sentir que um tédio. Existia em alguma parte uma outra felicidade ainda que não maior. Comecei a sentir-me solitária, comecei a sentir que a vida se repetia. E não havia, quer em mim, quer nele, nada de novo. A mãe morre, ela muito jovem, sem ter descoberto ainda quais são suas próprias vontades, seus próprios desejos. Vê como uma sensação de segurança e sair ali daquela condição, o casamento com ele, cria esse amor por ele, que é um homem assim honrado e tal. E na base de criar esse amor por ele, sem saber ainda o que gostava, ela começa a amar o que ele gosta. E aquela novidade se sustenta, mas quando a coisa entra na rotina, no comum, vem o tédio e o questionar, será que é isso mesmo que eu queria? A própria Ana Karenina passa por isso. No livro de Ana Karenina, né, que vem depois. Ela passa por isso. Ela vivia aquela vida ali com o filho, com o marido, com Karenine, sendo a mulher virtuosa, a mulher boa, tal. Aí até que quando aparece o Vronsky, ele mexe com as estruturas dela. Ela começa a questionar, tipo, não sei mais o que eu gosto, não sei mais o que eu quero. E aí tem um momento que ela vai para a estação de trem para voltar de Moscou para São Petersburgo, onde ela morava, o marido, e que lá dentro ela tem todo esse repensar, essas digressões que ela faz sobre isso, e que ela não sabe mais quem é ela, ela se divide, se reparte, ela não entra mais na unidade, ela não fica mais unificada. Ela começa a não dormir mais, ela começa a ter distúrbios visuais, como é que eu posso dizer? Questionar a realidade, não enxergar bem mais a realidade. A partir daquele momento ali, essa decadência, dali em diante, a coisa vai, à medida que o relacionamento com o Vronsky vai se consumando, a coisa vai piorando. E foi um relacionamento que começou pela aparência. Esse não começou pela aparência, mas começou ela não sabendo bem o que quer, tentando ser o desejo dele. E aqui ela, quando entra nesse tédio, ela não sabe. Nós como que voltávamos ao antigo. A sua tranquilidade de sempre irritava-me. Eu o amava não menos que antes, e não menos que antes era feliz com seu amor. Mas o meu amor deteve-se e não crescia mais. E além do amor, não sei que novo sentimento inquieto começava a penetrar-me furtivamente na alma. Amar era pouco para mim, depois que eu experimentava a felicidade de apaixonar-me por ele. O ser humano, principalmente o ser humano jovem, ele gosta desses ímpetos, dessas coisas que arrebatam, dessas coisas que são desejos e tal, mas isso é insustentável. Um ser humano que vive baseando sua vida no desejo, a partir do momento que conquista aquele desejo, vai ter outro desejo. Aí vai conquistar aquele desejo, aí vai ter outro desejo. E em algum momento você vai ser frustrado e vai ficar na eterna busca, no eterno correr atrás do rabo. Então tem uma hora que tem que assentar. Você tem que transformar naquela situação ali os desejos e a vontade numa calma, numa paz, em algo que vire o sentido da sua existência. Você tem que encontrar isso de alguma forma. Não viver uma vida buscando eternos desejos, porque é uma vida de frustração. Nietzsche achava que o homem realmente era a fonte de desejo de poder, que isso era que baseava o homem, né? E que a moral, a igreja, tudo isso era formas de castrar esses desejos, de não fazer com que o homem vivesse uma vida completa. Porém, que tipo de sociedade ou ser humano se sustenta baseando-se apenas, desejo faz parte, mas apenas nos desejos? Eles nunca vão ser totalmente saciados. E isso vai gerar um vazio. Para Nietzsche, não. Isso é o que sustentava, mas na minha concepção, chega um momento que chega um vazio. Porque vai ter uma hora que você não vai conseguir adiante, vai ter uma hora que o desejo não vai ser sustentado. E aí Nietzsche joga no amor fati, aceitar o destino, algo bem estoico. O que me parece, enquanto não conhecedora de Nietzsche, é um contrassenso da sua própria filosofia, de que o homem é desejo, fonte de desejo de poder. E que a moral, a igreja, é fonte de desejo de poder negativo, que é impor o poder dos mais fracos sobre os mais fortes, dizendo que eles não podem ir além.
Misturei aqui Crepúsculo dos Ídolos, que foi a leitura recente que a gente fez agora no clube, mas que eu não comentei aqui nos vlogs, então já tô colocando aqui. É que faz muito sentido isso, do que ela tá vivendo aqui, né? Essa fonte de desejo de poder. Queria inquietação, eu queria movimento e não uma fluência tranquila na vida. E faz parte da maturidade da vida e fase da vida a gente viver esses momentos de desejo. Faz parte, gente, não tô julgando como errado. Faz parte, só que tem uma hora que isso vai ter que acalmar, meu irmão. E como a idade entre eles era grande, 20 anos eu acho, eles estão em fases muito diferentes da vida. Queria inquietação, perigos e autossacrifício em prol do sentimento. Havia em mim um excesso de força que não encontrava lugar em nossa vida sossegada. Assaltavam-me repentes de angústia que eu procurava esconder dele como algo ruim e repentes de ternura desenfreada e alegria que o assustavam. Ele percebeu ainda antes de mim o meu estado e propôs de irmos para a cidade. Porque ele sabe, nossa, ela precisa de algo novo, isso aqui está sendo suficiente para ela. E foi um medo dele no início ao casar. Ele falava, você vai querer viver com um homem que quer essa vida pacata e tal, você é nova, você precisa de jovem, vida, eu sou velho, né, com 36 anos falando isso. Mas é porque ele sabia dessa divergência e que ela estava em uma outra fase da vida ainda. Tem gente que é Peter Pan até hoje, 60 anos, tá nessa daí, né, mas enfim. Amava e via que era tudo para ele, mas eu queria que todos vissem o nosso amor, que me impedissem de amá-lo, que eu amasse assim mesmo, tipo, queria, né, algo que fosse, que desse ímpeto. Então assim, se ela tivesse outras coisas na vida dela, tô sendo anacrônica aqui, uma faculdade, filhos, um emprego, outras coisas para gastar essas vontade dela, esse desejo dela de algo novo e tal, talvez ela não focasse no casamento, de que, precisa amar, talvez isso não gerasse problema, mas ela não tinha. Então ela começa a questionar tudo isso. A minha inteligência até meu sentimento estavam ocupados, mas havia outro sentimento de juventude, necessidade, movimento, e que não encontrava satisfação nessa vida quieta. O pior para mim estava no fato de que eu sentia como dia a dia os hábitos da vida acorrentavam nossa existência, uma forma determinada, como nosso sentimento se tornava não livre, mas submetia-se à fluência regular, desapaixonada do tempo. Aí ela vai ficando irritada com isso, e aí eles vão começar a procurar as sociedades. Mas em compensação, também eu tenho razão quando sinto tédio e vacuidade, quando quero viver e movimentar-me, em vez de ficar parado no mesmo lugar e sentir como o tempo passa por cima de mim. Quero ir para frente, e cada dia, cada hora, quero algo novo. Ele quer deter-me com ele, e como o contrário seria fácil para ele. Olha as visões divergentes, né? As claras diferenças de vontade, de desejo, até de linguagem de amor. Falo aqui do livro As 5 Linguagens do Amor. É um livro interessantíssimo e que mostra um pouco dessas divergências de vontade de cada um. E a Ana, ela começa a entrar nessa fantasia de que ela quer algo mais, mas ela não sabe ainda o que ela quer. Ela não sabe, em nenhum momento ela sabe. E ela entende que aquela relação que ela faz, a Ana e a Dona Karena. Esse aqui parece que foi um laboratório para escrever na Karena. Ela começa a olhar o marido e achar que o marido não a ama mais. Que ela merece coisa melhor. Que ela merece muito mais. Que ela tem que ir adiante. Que ela tem que ir à frente. E por isso que muita gente acha que ela é à frente do seu tempo, mas eu não concordo. Nenhuma mulher que se chama à frente de seu tempo larga um casamento e um filho para continuar sendo prisioneira de um outro homem, porque é esse papel que ela se prontifica. Então isso para mim não é ser à frente do seu tempo, é ser uma pessoa perdida que não sabe o que quer e que vai chegando a uma... Não sei se é psicose ali, é difícil ficar categorizando psicologicamente ou psiquiatricamente personagens, né? Mas ela chega ali ao viver fora de sua realidade, negar o mundo real, negar sua própria existência, negar o que está acontecendo, começa a criar teorias, viver fantasias que são tão negativas que levam ela ao colapso final. Enfim. E aí, eu vou parar aqui na parte que eles vão para a sociedade. Eles começam a frequentar a sociedade, o que isso desperta nela. E que foi um pouco do que o interesse de Vronsky despertou em Ana. E o marido alertou no que isso gerar. E foi o que aconteceu com Ana, de Ana Karenina. Aqui vai ser um pouco diferente. A gente vai ter spoilers aqui. Aqui o caminho vai ser um pouco diferente. Eu terminei o livro ontem, tá? Então tô recontando pra vocês algumas coisas em forma como se fosse uma resenha, um resumo, enfim. E eu ainda não parei pra falar da Mulher de 30, né, do Balzac. Deixa eu acabar o capítulo 1, que eu venho e falo.
da Mulher de Cinto Balzac, mas a gente vai fazer correlação com esses dois livros todo o tempo. De março, deixa eu botar aqui. Infelicidade conjugal, como eu falei, né? Há aquele tédio. Ela entra no tédio e isso faz ele, por já ter falado com ela desde o início, mas você vai querer se casar com um homem como eu, um homem velho, né? Você se casaria como assim? Eu não tenho mais idade para me casar, eu gosto de sentar, eu gosto da roça, né? Pessoas como eu e a Kátia, mais velhas, a gente não tem mais espírito de casamento. Você é jovem, você tem muito o que viver ainda, o que querer e tal. E a partir do momento que eles se casam, né? E que, como eu falei pra vocês, ela sente aquele tédio. É que eu falei, se ela tivesse outros afazeres, outras coisas, porque até a Ká comentou ontem na reunião, a gente teve reunião sobre esse livro, que naquela casa ela não desempenhava nenhum papel de esposa, dona do lar, porque a dona ainda era a Tatiana, né? A sogra dela. Então, nesse papel, ela desempenhava. Ela tentava ali ajudar a dona Tatiana e tudo, mas ela não tinha um grande papel. Então, aquele tédio, aquele ócio vai gerando, né? Aqueles pensamentos nela de que queria viver mais, queria mais paixão, enfim. E aí o marido fala, então vamos para São Petersburgo para viver um pouco da vida de bailes, conhecer a sociedade, né? E aí ela vai para essa sociedade e ela, quando chega lá, ela vai ser muito admirada. A Masha, né? Ela vai ser muito, muito admirada, tanto por homens como por mulheres, e isso desperta para ela um prazer da vaidade. Uma menina de 17, 18 anos, que nunca viveu nada disso, que não conhecia isso, por mais que tinha uma descendência nobre, ela não tinha vivido essas situações, e ela de repente se vê sendo admirada por outras pessoas, descobrindo que ela pode ser bem vista, não simplesmente por seu marido e por um olhar que é muito diferente do seu marido, que o marido dela não admirava a vaidade, não queria que ela fosse coquete, né? E isso deslumbra ela, né? Deslumbra ela. E ela fica entregue àquela autossatisfação e passa a não mais enxergar problema no casamento dela, né? Mas estava acontecendo, porque ela vai cada vez mais cedendo a essa sociedade e esquece do casamento, sendo que o marido falou desde sempre. Eu quero viver na roça, eu quero ir pro campo, eu não gosto disso aqui, eu não gosto daquilo outro. E ela fala que, no início, que aprendeu a amar o que ele gostava. Mas, na verdade, ela mimetizou aquilo tudo ali porque ela tinha o desejo de amá-lo, tinha uma intenção genuína de amá-lo. Então, nada disso foi intencional, por maldade, que ela faz isso de forma nenhuma. É muito natural de nós, seres humanos, fazermos isso. E ela ainda não sabia verdadeiramente o que ela queria. Ela não tinha vivido nada ainda. E aí, me perdi. Tá. E ela ainda fala que, né, ela descobriu que a felicidade do mundo é ser a felicidade de outrem, né? É viver por outrem. A maior felicidade do mundo é viver por o outro, pelo seu parceiro. Ela fala isso no início. E que ela compreende ele muito, porque que ele quer essa vida, né, de paz e tal. Que é isso que ela deseja, enfim. E até o ceder casar dele pra ela, ele cede se questionando muito antes disso. Falando pra ela assim, olha, vai que eu fale que eu quero casar com você, né? Na verdade, ele usa a expressão A e B. Fulano A e tal. Começa a contar a historinha. Vá que A diga pra B que quer casar. E B olha pra A e dá risada e Ou então, vá que ela aceite e seja infeliz. Aí ela fala, não, e a outra possibilidade? Que ele diga não e ela se sinta iludida, porque realmente o amava. E aí tem a declaração deles e eles se casam, bem. Tem esse momento. E o casamento é muito simples e tal. E, uma coisa, tô só voltando um pouquinho na história por algumas coisas que eu esqueci de falar. Ela fala que na hora que eles estão ali na charrete, após o casamento,
que ela sente que ele fecha a cortina, que o ato dele foi tão meio insípido e violento que ela sentiu um baque aquilo ali, né? Que é um primeiro sinal de que... o primeiro não, que ela deu outros sinais antes, porque é ela mais velha contando o que passou, né? Então ela vai dando alguns sinais antes, tipo, foi a última vez que eu vi aquela noite maravilhosa, como eu pensava que o mundo era assim, e tal, tal, tal. Ela sente um baque de que talvez ela seja um objeto de posse do marido, né? Assim ela enxerga. E aí, bem, os bailes vão acontecendo. Deixa eu pegar um trecho que é muito importante aqui. Pera aí, rapidinho, deixa eu pegar o livro ali. Peguei. Os bailes vão acontecendo e ela começa a se questionar quais são os seus próprios desejos e fica deslumbrada em relação a isso. É um pouco diferente de Ana Karenina, porque Ana Karenina, ela frequentava a sociedade, frequentava tudo isso, então nada disso era uma novidade para ela. Mas a novidade para ela foi receber aquele flerte bem incisivo do Vronsky, que faz ela questionar a sua vida, seu desejo enquanto casada, seu desejo enquanto mulher, e começar a enxergar defeitos que ela nunca tinha enxergado antes, ou que ela até fantasia em relação ao seu casamento e seu marido. E isso racha ela, esse choque de que não sei mais quem sou. E uma das coisas que eu muito botei assim na minha vida, que é inclusive uma das frases que está no Diário de Tolstói, é que o momento mais importante da vida do indivíduo é quando ele se defronta com o seu próprio eu. Né, de se questionar quem eu sou realmente, ou se enxergar realmente de uma forma diferente como se enxergava. E que isso pode ser algo muito bom ou algo que acabe com tudo. Mais ou menos isso que ele fala. E é bem o que eu sinto que a Ana passou. E aqui um pouco que a Masha vai passar um pouco mais à frente. Nesse momento aqui ainda não. Nesse momento ela ainda estava deslumbrada. Né? E ela indo para esses jantares e ele sempre, não, vá, tudo bem. Ele permite. Ai, Jamila, que feio, ele permite. Não, é porque assim, gente, naquela época, casamento, então ele deixou ela ir. Ele tanto, e pra mim ele deixa, tanto no sentido de que ele achava que ela precisava viver aquelas coisas, porque ela nunca tinha vivido, como no sentido que eu entendo que ele se sentia culpado em coibi-la, porque ela nunca tinha vivido. Acho que ele se dá no mesmo, no fim das contas. Mas também no sentido de que ele achava que ela ia descobrindo que aquilo não era tão bom. Porque as pessoas começam a admirá-la, adorá-la, achá-la bonita pela superfície, pelo externo, pela aparência física dela, né, pela beleza dela. E quando você só não posso dizer aceita, mas como você só é admirada pelo esse seu externo, né, você vai atrair pessoas que só se preocupam com isso e pouco com o interno, pouco com seus valores. Então você atrai uma corja, sabe? De gente de pessoas superficiais. E isso vai decaindo ela moralmente e em termos de virtudes, de questionar quais são os valores dela, né? E ela começa a esquecer do casamento em relação a isso, ok, pra baile. Me lembrou muito Emma Bovary, que ela enfrenta um baile, mas a Emma, eu até comentei na reunião, no baile que ela vai, ela não só se deslumbra por ser admirada, por estar bonita e tal, ela se deslumbra com luxo, aquele luxo. Então é bem diferente ali, mas o baile é muito interessante, porque é um momento de quebra ali, bem grande. E aqui também, esses bailes são momentos de quebra. E aí chega uma amiga dela e fala assim, você não quer ir pro próximo baile? O príncipe quer tanto te ver, na frente do marido, né? Dela, olha só. E aí ele vai ficando irritado com isso. E ela fala, não, só se meu marido quiser, a gente ir embora. Porque eles já tinham combinado, chega, vamos embora, né? Já deu por hoje. Já curtimos bastante e tal. E ela fala isso, e ele vai ficando irritado e tal. E aí quando a amiga sai, aí ele comenta algo sobre que tá errado, não lembro. Ele fala que ela não devia fazer aquilo e tal. Aí ela fala, como assim? Deixa eu achar aqui a frase, que é muito bom. É muito bom. Queres ir sábado à recepção? Perguntou-me. Eu queria, respondi, mas isso não te agrada, e além disso as malas já estão feitas, acrescentei. Mas ela faz isso com um ar de que tô decepcionada, porque ela queria muito ir, porque o príncipe queria que ela fosse. Nunca ele me olhara com tamanha frieza, nunca falara comigo tão friamente. Ele vai testando ela, né?
Não vou partir antes de terça e mandarei desfazer as malas, disse ele. Por isso podes ir, se tem vontade. Vai, por favor. Eu não vou partir. Tipo, ele tá, então vá. Você quer ir, vá. Aquela coisa, né? Tal como sempre nas ocasiões de perturbação, pôs-se a caminhar nervoso pelo quarto, sem olhar para mim. Decididamente, não te compreendo, disse eu, parado no mesmo lugar, seguindo com os olhos. Dizes que estás sempre tão calmo. Por que falas comigo de modo tão estranho? Estou pronta a sacrificar por ti este prazer, e tu me exiges com um tom irônico que nunca usaste comigo que eu vá. A ele então, tu fazes sacrifício? Deu uma entonação peculiar essa frase. E eu faço sacrifício também. O que pode haver de melhor? A luta da grandeza de alma. Para que então felicidade conjugal? É que o amor conjugal, a vida a dois, requer sacrifício de ambas as partes, né? E requer essa compreensão, esse entender, esse saber que existe uma unidade e uma individualidade dentro do casal, mas que continua sendo uma unidade de casal, né? O casal continua sendo unidade, apesar de serem feitos de duas pessoas. Então, paralelamente à Santíssima Trindade, uma única essência, um único Deus em três pessoas, né? Então, o casal também representa isso. São duas individualidades, mas que são um casal. Então, requer sacrifícios mútuos de ambas as partes, conversa, cada um ceder de um lado, né? E ele fala isso. E ela ficou ofendidíssima e eles começam a brigar. E aqui, gente, é um racha que eles vão se sentir para sempre culpados por esse racha. Ele fala, tem um nojo, depois de brigarem muito. Porque o príncipe achou-te bonitinha e porque por causa disso corres ao encontro dele, esquecendo do marido, a ti mesma, a dignidade de mulher. Não queres compreender o que deve sentir em teu lugar o teu marido. Se em ti mesma não existe sentimento de dignidade, pelo contrário, vem dizer ao marido que faz sacrifício, isto é, apresentar-me perante sua alteza, é uma grande felicidade para mim, mas eu a sacrifico. Então, assim, não é questão de ciúmes. Ele estava indignado com o fato dela se humilhar, se desvalorizar, se objetificar desse jeito, de querer ir ao baile para ser um objeto de desejo e de admiração do príncipe apenas. Então, que mulher é essa que ele casou? Ele casou com uma mulher completamente diferente. E é normal as pessoas descobrirem que são diferentes. Aqui, ela errou de forma que a gente não pode condenar ainda, porque ela é muito jovem, tá? E ela não viveu nada disso. Então, talvez, o tempo todo falta a ela uma autoavaliação. Ela só julga ele, aponta pra ele, porque você tá sendo irônico, você não aceita que esse baile é muito importante pra mim e tal, e ela não para pra pensar hora nenhuma de fazer seu auto-julgamento, né, do que ela tava fazendo, de como ele poderia estar se sentindo por causa das ações dela. Ela esquece completamente isso. E ele, por outro lado, erra no sentido de que ele também idealizou ela e ele sabia que isso podia dar errado e assumiu os riscos. Os dois assumiram o risco. Ela assumiu o risco de descobrir que gosta de outras coisas e ele assumiu o risco de descobrir que ela vai gostar de outras coisas, né? Então, faltava sentar e conversar, mas essa primeira conversa deles não é nada boa, tudo se quebra ali. E ela fica depois arrasada, te perguntava o que fizemos, por que chegamos a esse ponto, né? Mas ainda assim ela joga pra ele, né? Queria dizer-lhe muita coisa e vingar-me de todas as ofensas, mas se abrisse a boca, cairia em pranto e diminuiria perante ele. Calada saí do quarto, mas apenas deixei de ouvir seus passos, fiquei horrorizada com o que fizéramos. Tive medo, porque parecia romper-se para sempre aquela ligação, que era toda a minha felicidade. Quis voltar, mas estará ele suficientemente tranquilizado para compreender-me? E depois ela fica remoendo tudo isso e com muita raiva dele. E aí ele volta pedindo desculpa, ele esquece que a gente falou e tal, mas já era tarde. Os dois estavam machucados, né? Mas depois, a sós com ele, este juízo a seu respeito ficou como um crime sobre minha consciência. E eu senti que o abismo entre nós tornara-se ainda maior. E aí ela segue indo para os bailes, né? Segue. Faltou talvez ele aqui, como uma pessoa mais velha, dar um freio, faltou. Mas isso jamais ia ser interpretado como algo bom. Ia ser interpretado como ele cercando ela, como ele prendendo ela, né? Como ele fechando aquela portinhola, como ela viu de forma violenta ali, só porque
foi mais abrupto ali no fechar a portinhola da charrete. Então seria visto de forma muito ruim. E eu não sei se ele não faz isso por não querer ter essa imagem perante ela, ou por também uma certa covardia. Como assim? Uma covardia de ambas as partes. Eles simplesmente apagam. Eles viram, fingem que tá tudo bem. Um tenta agradar o outro o tempo inteiro, mas jamais tocam nesse assunto. E quando se aproximam desse assunto, eles falam, até comenta, parece que a gente se aproxima do abismo. Então eles fogem. E eles começam a fingir que isso nada aconteceu, vivem uma fantasia, não encaram essa realidade de que algo se quebrou, eles precisavam conversar sobre isso, e vão se afastando cada vez mais por não querer voltar a discutir aquele assunto. E discutir essa questão e resolver essa questão. Eles vão se afastando fingindo que tá tudo bem. E aí, quando se afasta desse jeito, abre espaço para quê? Pro adultério. Mas calma que a gente vai conversar sobre isso na próxima, tá? O livro é curtinho, tá perto de acabar, mas eu tô deixando falar parte a parte alguns dias para vocês seguirem aí. E já eu começo a falar aqui. Eu tô lendo ainda a primeira parte de A Mulher de 30 Anos de Balzac. Aqui a gente vai encontrar outros personagens. Aqui a gente tá na Rússia, no século XIX. Aqui a gente vai estar na França, em plena reforma, né? Em pleno momento de crise Napoleão. E aqui a gente vai encontrar a Julie com seu pai, logo no primeiro capítulo, ali no momento em que eles vão ali no Tuileries, como é que fala? Ali perto do Louvre, perto da... esqueci os jardins lá, esqueci o nome agora. A gente começa a cena ali, ela muito linda, muito uma bonequinha de porcelana e tal, sendo levada por seu pai com toda inocência para esse momento em que o imperador vai desfilar e tal. E a gente conhece o Vitor, que é um coronel do lado de Napoleão, que tá ali naquele desfile de apresentação dele para alguma guerra que eles vão, né? E ela é encantada, apaixonada, e o pai, por conhecer o caráter do Vitor, vendo que sua filha tá ali completamente hipnotizada por esse homem que já era conhecido deles, né? Já tava ali um namorico acontecendo, percebendo que ia perder a filha e falando para ela sobre como o casamento poderia ser uma prisão para essas mulheres que romanceiam tudo isso. Mas eu vou parar aqui para falar o que o pai diz, né? A profecia que o pai dá. E pra gente voltar, que é bem no início aqui, e pra gente voltar aqui a partir dessa questão de possível adultério, tá? Vou parar por aqui.